Bem, vamos então, nós estudarmos a palavra do Senhor. Sempre nós temos que, tanto hoje de manhã como agora, eu quero que nós repensemos o nosso Natal. Vamos repensar o que é o Natal. Nós temos passado, irmãos, por momentos difíceis. Esses 2 últimos anos, a gente, praticamente, nós não tínhamos nem como reunir as famílias. E ainda estamos sofrendo. Então, vamos pensar que no meio de um mundo de dificuldades, nós temos esperança. Eu gostaria de ler também o capítulo 2, como o irmão Elias leu, mas eu quero ler um pouco para frente. Ele leu Lucas capítulo 2, ele leu a partir do verso 8, mas eu quero ir mais para frente a partir do verso 25. Então, por favor, pode estar sentados mesmo, apenas 25, vamos diminuir ainda o espaço aqui, né, o texto, um texto maior. Eu vou ler apenas do verso 25 até o 32, do capítulo 2, do Evangelho de Lucas, que diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Até aqui. Nosso amado Deus, obrigado, Senhor. Nós estamos sempre te agradecendo pela tua misericórdia, pela tua graça, em permitir, em nos dar o privilégio de estarmos aqui nesta noite. Muito obrigado por isso, Senhor. Pedimos por aqueles irmãos que não podem se reunir por proibições políticas, ó Pai, ou preconceituosas. Te peço, Senhor, que tu abençoe esta mensagem, para que ela, Pai, chegue de modo puro e sincero, claro e objetivo aos corações daqueles que o Senhor já tem preparado. É o que nós pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Vamos lá então. Verso 25, nós vamos ver, o primeiro texto, que este homem Simeão, ele tinha algo muito importante. A Bíblia diz que este homem Simeão era um homem justo, temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, vamos lá. Bom, vamos pensar. Simeão era uma pessoa de idade. Simeão era um judeu, israelita, né, que esperava o Messias, o Consolador de Israel. E para o judeu da época de Jesus, e ainda hoje, mas da época de Jesus principalmente, o Messias era o que iria tirar o povo de Israel do Império Romano, que ia dar libertação. A gente vê isso lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós não vamos lá, mas quando 2 discípulos falam para Jesus: nós esperávamos que ele ia resgatar o povo, e não resgatou. Esta era a esperança de Simeão. E ele estava num momento melancólico de sua vida. E esse Natal, nós ainda estamos respirando a melancolia da pandemia, das pessoas que nós perdemos, das doenças que parece que se agravaram, num mundo que se dividiu, não somente no Brasil, como o mundo em geral, a guerra, né? Nós sempre vivemos em guerra, mas uma guerra de uma potência como é a Rússia, com um potencial bélico tão grande, nos assusta.
e também as dificuldades agora de produção de alimentos. Então, tudo isso vai nos gerando melancolia, ansiedade e depressão. É isso que vai acontecer. E nós temos aí os profissionais, eu não sou profissional dessa área, não sei como trata uma depressão de forma química, nem uma ansiedade, não sei mesmo, mas eu sei uma coisa. O ambiente que nós podemos criar é o ambiente que o Senhor nos dá, que não é um ambiente melancólico. No livro de Isaías, daqui a pouco eu volto para Lucas, tá bom? Mas Isaías capítulo 57, se você está num momento melancólico, num momento triste, eu gostaria que você, se puder, grife, né? Marque na sua Bíblia, Isaías capítulo 57, porque é um texto que nos traz assim um alento. No verso 15, diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. O que esse ser, que é o próprio Deus, diz? Num alto e santo lugar eu habito, como também como o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Eu não sou contra a psicologia, a psiquiatria, eu não sou contra, mas eu creio que nós podemos, no momento de melancolia, mesmo enfermos, nós podemos saber que o Senhor Deus está ao nosso lado. Porque a Bíblia aqui nos diz em Isaías que ele habita com o contrito e com o abatido de espírito, com o objetivo, vivificar. Ele diz que vai vivificar os abatidos e vai vivificar o coração dos contritos. Então, eu quero pensar em você. A nossa melancolia vem por fatos. Eu estou tirando aqui o aspecto profissional, o aspecto doentio. Por exemplo, se você tem diabetes, é genético. Sim, é genético, mas não é por causa disso que você vai meter o pé na jaca no açúcar. É genético, mas a gente controlando o açúcar diminui os efeitos. Talvez a melancolia, a depressão, a ansiedade tenha até um fator genético, mas você não pode meter o pé na jaca da tristeza. Na sua tristeza, nos momentos difíceis, o que nós temos que saber? Que o Senhor Deus está ao nosso lado. Essa é a esperança que nos dá pelo menos um alento. Que Natal difícil que estamos passando, com tantas notícias, parece que vem como uma avalanche caindo sobre nós. Assim estava Simeão. Romanos dominando. O próprio templo, que agora eles estavam frequentando, onde Simeão estava, foi construído por um rei romano, por Herodes. Então, notem, o templo de Salomão já tinha sido destruído. Ele tinha tudo para ter uma melancolia, mas aqui diz que ele tinha a esperança. Volta lá para Lucas, que é o nosso texto, capítulo 2, né? Esse homem estava esperando a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. É isso que nós temos que pensar, irmãos. Se você não tem Cristo, eu vou lhe falar uma coisa. O que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos diz que quando nós temos Cristo, nós somos o templo do Espírito. E esse Espírito reside em nós. Ele transforma a nossa vida. Então, o crente tem direito de ficar triste? Tem direito de ficar triste. Mas ele tem a obrigação de manter a esperança. Existe tristeza, mas tem esperança. Recentemente eu vi um cristão falar, eu já falei, não pode chorar em velório. Crente não chora em velório. Perdão, meu irmão, se você estiver assistindo. Crente chora em velório. Porque nós ficamos tristes, sim. Quando perdemos um ente querido, nós ficamos tristes, sim. Ficamos melancólicos, sim. Mas o que nos acalma
é termos a certeza de que a vida não termina com a morte desse corpo. É isso. É isso que nós temos que pensar. Então, estamos aqui pensando nisso. E você que já tem Cristo, qual é a esperança? A esperança é que o Senhor Jesus Cristo virá. Essa é a esperança. Olha o que diz lá em 1 João. Você não precisa de ir, se você achar que estou indo muito para lá e para cá na Bíblia, mas eu vou ler, mas se você quiser, primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 2, ele fala com pessoas que têm Jesus Cristo. Ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ora, pense aqui comigo, a salvação não vem de Deus? Vem. E o que eu tenho que fazer para a salvação? Nada. E o que eu tenho que fazer por causa da salvação? Tenho que ter pureza de vida. É uma consequência, não é causa. Porque aqui você vai ver que ele começa a falar de pecado, João. Ele fala, olha, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, você tem a esperança? Ah, pastor, eu tenho. Eu não vou ficar mais triste? Não, não é isso que está escrito aqui. Aqui está dizendo que você vai se purificar. A nossa esperança, as nossas lágrimas, não são limpas com um lenço. As nossas lágrimas são limpas pelo sangue de Cristo, que nos dá esperança. Eu não sei como foi o seu Natal. Talvez lá na sua família, nos seus amigos, tenha pessoas sem esperança, ou até abatidas. Você pode respeitar o abatimento, mas fale que há uma esperança. Esse homem tinha uma esperança. E é isso que interessa para nós. Por quê, irmãos? Porque a nossa fé baseia-se na esperança. O livro de Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera e a prova das coisas que a gente não vê. E o que é que nós não vimos? Nós ainda não vimos o que está depois da morte. Sabe a pessoa que diz assim, eu não acredito que tem vida após a morte, porque nunca ninguém voltou para dizer. Quando alguém voltar e me dizer, eu acredito. Você deve ter ouvido isso que eu já ouvi. Só que isso não é fé. Isso não é fé, irmãos, isso não é fé. A fé é algo que a gente só acredita porque não vê. Quando eu tenho a prova, já não é mais fé. Sabe quando vai acabar a minha fé na vida depois desta morte? Vai acabar esta fé. Quando eu morrer, aí vai ser certeza. Hoje eu tenho fé, porque eu não morri ainda. Essa é a diferença. E sabe o que Paulo disse? Cuidado para não tornar a sua fé vã. E alguns, vamos chamar aqui, eu vou chamar de evangélico, porque eu não sei que termo que eu uso, tá? Não sei que termo que eu uso. Mas você tem visto aí, eu acompanho algumas coisas das redes sociais, aí dos YouTubes da vida, dos podcasts aí. Irmãos, alguns chamados evangélicos estão reduzindo a esperança nossa numa melhora de vida neste mundo. Irmãos, isso não é fé. Isso não é fé. Tem que ler a Bíblia, não é fé. Isso vai nos dar desânimo. Nós seremos aqueles discípulos que eu mencionei de Emaús, lá do caminho de Emaús. A gente esperava tanta coisa de Jesus e agora já é o terceiro dia e não aconteceu nada. Lembra qual a palavra que Jesus usa, pelo menos na versão Almeida Corrigida, antiga? Nécios. Quer usar uma linguagem de hoje? Tolos. Insensatos. Porque é a fé. O apóstolo Paulo diz que se nós reduzirmos o evangelho às coisas desta vida, ele usa uma outra palavra dura. Eu vou ler com você lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Aliás, só lembrando, quando você lê 1 Coríntios, capítulo 15, nós gostamos muito do verso 58, né, que até numa das cartas que eu li falava
Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor, ótimo, irmãos. Esse versículo é a conclusão de um capítulo que fala da ressurreição. O nosso trabalho não é vão, não porque a gente vai ver. O nosso trabalho não é vão porque nós temos esperança. Veja, 1 Coríntios 15, vai para mim, comigo, aliás, no verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu tenho visto alguns chamados evangélicos, e você não entre nessa, não reduz o evangelho a uma vida miserável de esperar Cristo só nessa vida. Isso é ser miserável, é ter uma vida de miséria. Irmãos, nós estamos buscando outro mundo. Essa é a nossa esperança. Você já notou, você que nos visita aí, ou que está na internet, ou visita pessoalmente aí, já notou que a gente não fala muito de dinheiro aqui? Já notou que a gente não fala? A gente não promete que você vai ficar rico, a gente não promete que você vai ser curado, nem fica pedindo dinheiro para você, porque nós estamos aqui para falar da outra vida. Se você quiser falar sobre esta vida, você vai nas faculdades, vai em um monte de lugar que fala dessa vida, tem um monte, é a maioria. A gente aqui está falando de uma outra vida, a gente está falando aqui de uma esperança que está baseada na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quando tiramos isso da nossa vida, a nossa vida fica vã e miserável. Vida com uma fé vã é uma vida miserável. Linka, junta os dois versículos aqui. Se Cristo não ressuscitou, nossa vida é vã. E se Ele não ressuscitou, nós cremos só nessa vida. E se cremos só nessa vida, somos miseráveis. Não seja miserável. Natal miserável não é o Natal que não tem ceia. Não é o Natal que não tem peru. Natal miserável é o Natal sem esperança. Olha, eu vou pedir permissão para ele não deu para falar para ele hoje, ontem. Mas, meu querido amigo pastor Osmundo, eu vou ter que contar o vídeo que você me mostrou. Pouquíssima luz na cozinha. Um refrigerante de 2 litros na mesa. Um frango, arroz e uns biscoitos, aqueles donuts pequenos. Ele falou, essa é a nossa ceia de Natal. E sabe o que ele disse? Estamos felizes. Eu falei, essa é a ceia. Talvez tenha muita ceia aí com comida sobrando, é uma ceia miserável, porque ele está num lugar pobre, mas ele está pregando a maior riqueza que alguém pode ter, que é Cristo. E é isto que Simeão está vendo ali. Apesar de tudo, ele tinha Cristo. Surpreenda o ano novo. Não deixe o ano novo surpreender você. O que vai ser do novo governo? Deixa o novo governo, ora por ele. O que vai ser da economia, irmãos? Vai ser da economia alguém aqui de 60 anos que está te falando, mais de 60, hein? Já vivemos aí, você que tem a minha idade, inflação aí de 30%, estamos vivos do mesmo jeito. Já ficamos na fila para comprar telefone, pensa que é igual agora, que tira fila para telefone, fila para comprar açúcar, não tinha açúcar, lembra? Não tinha açúcar, irmão. A mãe tinha que levantar cedo para comprar açúcar, leite em pó não tinha, e ele sobreviveu. O duro é quando morrer, se você não tiver as benesses de Cristo. Não reduza a sua vida para uma coisa miserável, não. Surpreenda o ano novo. Faça um propósito, e nós estamos insistindo, leia a sua Bíblia. Faça uma disciplina de devoção, de oração, e de olhar as coisas pelos seus valores, não pelos valores que te dão. Você não é precioso para mim por causa da sua roupa, por causa do seu telefone, por causa do seu carro, não, tanto faz. Nem quero saber que carro que você tem, é um problema seu, estou feliz por você. Eu fiquei feliz ontem com esse nosso amigo, nosso missionário, pastor Osmundo. Frango assado, que a gente compra de domingo aqui para ir embora. Arroz branco, e um outro tipo de arroz que ele, é um arroz típico deles lá. Um refrigerante de 2 litros para uma casa que tinha bastante gente, era só um que eu vi na mesa.
e um pouquinho, só, mas ele estava feliz. Pastor Osmundo, se você estiver vendo, me emocionei. Eu falei, a sua ceia não é miserável e não pobre, porque tinha um ingrediente ali, que o filme não pegou, era a esperança. Esse é que é o nosso Natal, esperança. E como que a gente faz isso? Vamos pensar, olha, eu brinco com meus filhos, eu falo, ó, você tem que dar chance para a vida também, né? Por exemplo, vou brincar com você. Pastor, eu quero ter um bom emprego. Bom, você tem que saber fazer alguma coisa. Não sei se você vai estudar, mas você tem que saber fazer alguma coisa, não tem jeito, né? Nós temos um irmão aqui que é pedreiro. Pelo menos assentar um tijolo, porque senão não vai poder ganhar dinheiro para ser pedreiro. Não vai conseguir, mas vai ganhar dinheiro. Não, eu quero ser motorista de aplicativo. Ué, mas você sabe dirigir? Não, então vai ser difícil. Tem que dar uma chance para a vida, né? Tem que dar uma chance para a vida. E sabe que a gente não dá, parece óbvio, mas nós não damos. Você quer ver? Vamos lá, volta para o capítulo 2 de Lucas. Volta lá, dá uma olhada. Verso 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Messias do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. Bom, pensa bem. Não é um lugar interessante de você encontrar Deus? Eu acho que Deus vai estar no templo. Não parece um negócio meio lógico? Você aí, que como eu, me converti já adulto. Nós frequentávamos lugares que, olha, vou brincar, hein? Era forçar a barra querer encontrar Deus lá, hein? Não, tinha lugar que, fala assim, o Senhor tem que ser muita misericórdia mesmo. Se você tem chance de estar no templo, é aqui que vai encontrar. Por que o Espírito Santo, olha, o Espírito Santo faz o que ele quer. O que ele quer. Não sei o que ele fez durante a vida, Simeão. Mas João Batista ele mandou para o deserto. Tudo bem, foi lá. Mas Simeão, vai para o templo. Que lugar legal, né? Falei com o motorista de aplicativo aí, eu sei que tem alguns aqui que são motoristas de aplicativo aqui na igreja, né? Você vê aquela corrida e vai naquele lugar estranho, você fala, eu vou cancelar esse negócio aqui. E fica complicado. Olha, você que está longe, nós moramos em Vila São José. Bairro muito bom, hein? Muito bom. Mas, estava no ensaio aqui há uns 3 anos atrás, o ensaio do coral, que eu não canto, mas eu venho aqui bisbilhotar. Era umas 11h15, saí daqui, e aí, eu saí antes de terminar, e eu pedi um desses aplicativos. E, 5 minutos, daqui a pouquinho, o motorista cancelou. Daqui a pouquinho, o motorista cancelou. Aí o próximo que apareceu, eu falei, estou no estacionamento dentro da igreja. Quando você chegar, me avisa. Aí ele veio, e sabe o que ele falou? Eu só vim porque você falou que estava dentro da igreja. Eu falei, mas por quê? Eu não podia ser um bandido? Podia. Eu não podia assaltar o cara? Podia. Mas você concorda que é mais difícil você achar um bandido dentro de uma igreja? É um pouco mais difícil, porque assim é a nossa vida. E daí a gente fala, Senhor, fala comigo, só que você não vem no templo. Onde é que você quer que veja? Você fica na internet aí alguns minutinhos e daqui a pouquinho, você no zap dos grupos, que manda aqueles vídeos que você não pode ter. Aliás, eu faço parte de grupos também aí, viu, que não são da igreja. E aí quando aparece aqueles negócios meio ruins, eu já falo, olha, eu vou sair do grupo, porque o meu telefone é aberto, minha neta pega, as crianças da igreja pegam, se mandar mensagem ruim, eu já saio do grupo, porque as crianças mexem no meu celular. Aqui na igreja deve ter alguns aqui, eu abro e falo, toma, o Theo lá, pode pegar, brinca. Benício, vai aí, brinca no meu celular. Eu posso ter? Não posso. Mas é muito mais lógico que se eu pegar o seu celular, eu não vou ver nada que me escandalize. Não é? Não responda. Não vou nem olhar para você. Mas pensa bem, tem que dar uma chance para a vida. Ele foi para o templo, claro. Pastor, então, e eu que não venho no templo? Aí nós entramos na misericórdia de Deus. Você que não quer vir no templo. Eu não sou crente, não vou no templo. Não tem importância. O templo não te dá salvação. A salvação vem por Cristo
que é o próprio Deus, que vai te buscar onde você está. Mesmo que você diga, eu não acredito em nada disso, não tem importância. Vamos fazer um debate aí. Quero ver se os crentes estão certos. Tem um irmão aqui que eu sei que alguns chamam para debate, daí ele fala, não me chama, eu não vou. Eu não tenho que provar nada para ninguém, deixa Deus falar com você. Porque se eu conseguir convencer você, eu tenho alguma coisa errada comigo. Eu faço aquela que Paulo fala, né? Vou persuadir, vou apresentar argumentos. Mas quem vai te convencer é o Espírito, irmão. E olha, uma esperança para você que fala, olha, eu venho aqui nessa igreja, mas eu não acredito muito no que você está falando não, hein? Não tem importância. Sabe por que não tem importância? Porque Deus é tão misericordioso, que quando ele pegou um homem como Simeão, ele levou para o templo. Mas ele pega outras pessoas, ele chama outras pessoas, em lugares inusitados, até mesmo na nossa descrença. Eu já falei desse livro aqui, né, o Fator Melquisedeque, acho que é Don Richardson. Ele conta de uma tribo aqui na América do Sul, e o cacique, né, o cacique é o chefe lá, e tinha o pajé, que é o líder religioso deles. Eles adoravam o sol. Um dia o cacique olhou para ele e falou assim, olha, o sol não é Deus, porque deixa a nuvem passar na frente. Quando Paulo chega em Atenas, ao invés de ele brigar com o pessoal, ele fala, vocês acreditam num monte de deuses, né? Que, olha, vocês são muito religiosos. Tem até Deus desconhecido aqui. Tinha um altar ao Deus desconhecido. O que Paulo faz? É esse que eu quero falar para vocês. E se você ler Atos capítulo 17, no final, alguém crê. Uma vez, tinha um homem buscando nas tradições uma resposta para a sua vida. Talvez você foi daquele que já leu horóscopo, vai ver búzios, vai pedir para ler carta. Eu não vou rir de você, viu? Não vou. Porque quando Deus chama, Ele vai te arrancar de lá. Vamos ver, João capítulo 5. Eu queria que você fosse comigo, se você puder, viu? João capítulo 5. Vamos ver, Deus resgatando pessoas que não estão no templo. Talvez seja o seu caso. Estava aí passeando pela internet, ou alguém te convidou para vir aqui hoje, passou, não tem importância. João capítulo 5, verso 2. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, próximo do templo, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mansos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Pergunta nossa, existia o tal do tanque? Existia o anjo, pastor? A Bíblia não toma conta, não tenta explicar. E por quê? Porque não é importante. Não é importante, simplesmente não é importante. É igual a internet. De cada 10 coisas que você querer, talvez uma seja importante. Não era importante essa discussão. O problema não é se tinha, o problema é que aquele homem estava apegado numa tradição, verdadeira ou não. Não importa para mim.
Talvez você conheça pessoas que falam, olha, o meu horóscopo diz e ele acertou. Olha, uma vez a pessoa leu minha mão e acertou. Ora, eu joguei búzios lá e eles acertaram. Jesus não está discutindo nada disso. Ao invés de criticar ou de tentar explicar, ele simplesmente diz, cura. E olha que quando ele perguntou, quando ele perguntou, quer uma solução para a sua vida? As cartas do tarô não me falaram nada. O meu horóscopo não disse nada. A cartomante não achou a linha da minha mão. Ele responde isso. E que Jesus fala? Levanta, toma o teu leito e anda. Nós ficamos procurando razões para a nossa fé. E Cristo fala simplesmente, crê somente. É só isso. Se credes, verás. Ele diz para certa pessoa. Nós nos preocupamos com as coisas que não são importantes. Pastor, pode ter árvore de Natal ou não pode? Pastor, pode desejar Feliz Natal ou não pode? Dia 25 de dezembro é um dia pagão ou não é? Não. Pega o Natal e prega a Cristo. Eu não mando ninguém tirar a árvore de Natal, problema seu, fale de Cristo. Come o que você quiser. Faça o que você quiser, contanto que você saiba que um dia o Senhor Deus se fez carne e nasceu. É isso que importa. Se foi 6 de janeiro, alguns países vão comemorar agora, 6 de janeiro. 25 de dezembro, para mim tanto faz, isso não me importa. O que importa é que ele nasceu. E quando ele nasceu, a esperança veio junto. Essa é a vantagem. Pare de discutir. A esperança está em Cristo. Este homem, ele tinha a fé dele baseada numa tradição. E ele pede para Jesus, veja, o pedido dele é, dá para o senhor me levar no tanque lá, para eu ser o primeirão da fila? Jesus nem dá bola porque ele fala. Evangelismo, fale de Cristo. E você que não tem Cristo, saiba que esta igreja não salva. Que o fato de você vir aqui não vai mudar a sua vida, se você não deixar Cristo te restaurar. É isso que ele fez. Para Simeão, ele falou, vai no templo. Para este homem, ele tirou das tradições e falou, sai daqui. Vamos lá, eu vou te curar sem você precisar de esperar anjos, esperar tanques, esperar ajuda, porque o Senhor Deus salva sem precisar de ajuda. Mas às vezes, sabe qual é o maior problema nosso da esperança? Somos nós mesmos. Porque às vezes, e muitas das vezes, nós fazemos questão de ser miseráveis e esperar Cristo só na sua vida. Eu vou ler um outro exemplo, talvez seja o último, que está em Lucas capítulo 15, que é uma parábola que Jesus conta, muito interessante para nós. Lucas capítulo número 15, abra lá, por favor. Jesus conta uma parábola, no verso 11, que chamamos de filho pródigo. Pródigo é uma pessoa que gasta, é uma pessoa que esbanja além do que pode, que acaba com os seus bens. Verso 11, de Lucas capítulo 15. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu entre si, repartiu por eles, a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O que acontece? Esse homem, havia 38 anos, que estava esperando um anjo mexer uma água para ele ficar curado. Esse era que eu não sei qual a idade dele, porque é uma parábola, e não vou fazer doutrina em parábola, vou só estudar com você. Esse homem estava preso no seu egoísmo, estava preso na sua visão miserável da vida deste mundo. Aquela pessoa que ela queria ver os bens deste mundo, e a melancolia
que Simeão tinha era uma melancolia boa, porque ele queria a restauração de Israel. A deste homem era uma melancolia que já havia transformado numa ansiedade, e essa ansiedade já tinha sido patológica, porque este homem, embora não tenha feito materialmente, este homem matou seu pai para ficar com a herança, porque a herança é de gente morta, não de gente viva. Então, na sua mente, ele matou o pai. E o egoísmo dele era: eu quero ter os meus bens. E tem gente que vive bem com isso. Como nós já estudamos, vida miserável. Vida miserável. E o que ele faz? O que a gente faz com o dinheiro? A gente gasta. A gente expõe. A gente mostra. É isso que o dinheiro faz. Ele começou a fazer isso. E foi gastando. E tudo que a alma dele desejou para este mundo, ele foi fazendo. Foi comendo as melhores comidas, foram tendo as melhores companhias. Até que Deus, ele nos chama de forma diferente, no tempo diferente. Simeão, aquele homem do começo do nosso texto, ele esperava o Messias, e quando ele vê, ele diz: eu posso morrer. Daqui a pouco você vai ver isso. Ele não tinha esperança de ver o Messias reinando, ele só queria ver o Messias. E esse aqui tinha esperança de viver muito, com muitos bens. Só que daí Deus, ele vai falando com a gente. E nós temos que estar ouvidos. Lembra de que ele habita junto com o coração contrito. E, irmãos, às vezes, como nós estamos com muitos bens, o nosso coração está contrito. Tanto que o suicídio entre pessoas ricas e pobres, estatisticamente, é o mesmo número. Os países ricos são os que mais têm suicídio. Faz um estudo aí. Por quê, irmãos? Melancolia. E às vezes Deus tem que nos deixar num estado para Ele falar: olha, eu vou te curar, mas espera um pouco. A cura, às vezes, dói. Fui fazer um exame, né? Você sabe que eu tenho um problema de coração, de vez em quando manda fazer uns exames lá. E eu sou muito ruim para esse negócio de exame, porque eu não leio. Eu sei que tem gente que vê na internet como é que é. Eu não, eu deixo ser surpresa. Aí chego lá, é tomografia, eu falei: que legal. Aí a moça estica o braço. Eu falei: uai, mas vai espetar? Ela: eu vou colocar um acesso. Eu já não gosto que ninguém fique acessando o meu corpo. Aí já põe um acesso. Aí espeta. Ela falou: você tem medo de agulha? Eu falo: medo eu não tenho, eu só não tenho simpatia nenhuma por ela. Aí espetou aquele negócio. Aí ele fala: olha, você tem problema de rim? Aí eu falei: não, mas por quê? Em outras palavras, ele diz: porque eu vou injetar um veneno aí dentro. É um veneno, vai queimar, que ele chama de contraste. Aquilo é veneno. Aí ele espeta aquilo, eu falei assim: rapaz, era um negócio. Então, para eu ter uma cura, eu vou ter que sofrer. Teve que ser espetado, teve que injetar um negócio dentro de mim lá. Eu falei: puxa vida, né? A gente, quando é criança, fica pintando do lado de fora. Quando os médicos ficam adultos, eles pintam por lá de dentro. Porque ele falou: é para pintar lá dentro. Eu falei: não, meu, deixa eu pintar por fora. Não, pintou lá dentro. Queria ver a cor do coração. Então, às vezes, Deus fala: você está bem aí? Eu vou ter que falar com você. Não, pode falar, Senhor. Ele fala: estica o braço que eu vou colocar o acesso. A gente não gosta. Com esse homem foi a mesma coisa. Vivendo bem, e Deus tinha um plano para aquele homem. Ele falou: eu vou colocar o acesso. Verso 14 de Lucas, capítulo 15. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Vou parafrasear aqui, hein? Então Deus falou para ele: estica o braço que eu vou colocar o acesso. Talvez o momento melancólico, triste que você esteja passando, seja só um momento que Deus fala: eu vou colocar o acesso, hein? Vai doer um pouquinho. E eu vou injetar um contraste. Vai queimar um pouquinho, mas é para o seu bem. Então, esse homem, com o acesso de Deus no braço lá, sofrendo de fome, o que a Bíblia diz? E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar
porcos. Vou de novo parafrasear numa linguagem de hoje. Mandou o homem para o chiqueiro. Pum, é isso que ele fez. Aqui é tudo bonitinho, né? Foi apacentar porcos. Foi da lavagem para porco, chiqueiro. É isso que ele foi fazer lá. E o que aconteceu? O acesso foi tão bem colocado e o contraste fez tão bem para ele, que ele falou, sabe que essa lavagem do porco não é tão ruim? Você já imaginou? O cara lava uma comida de porco e falar, rapaz, não é que essa lavagem aí até que o negócio é bom. Eu não posso rir muito disso, hein? Porque a Marina faz comida para os cachorros lá em casa, ela tem uma cadelinha que ela gosta de comer. Aí sabe o que ela faz? Ela faz fígado de galinha, eu falo, metade é meu. Fígado de galinha eu gosto, vocês não gostam, eu não gosto de fígado de galinha, tá doido, negócio bom aquilo. Aí, ó, cara, não, eu e o cachorrinho eu fico lá, eu falo, ó, já separo o meu antes aí, eu não como do cachorro não, hein? Mas antes eu já separo o meu fígado de galinha, aquele negócio é muito bom, você não sabe o que está perdendo. Melhor do que ficar levando injeção de acesso aí. Farofinha de fígado de galinha, muito bom. Vamos lá, você que nunca comeu, vamos lá, Mariana, vamos fazer fígado de galinha para esse povo aqui, ó. Bom, se bem que é bom também, Natanael, porque só eu que gosto, ninguém gosta lá em casa. E aí, ó, nós dois, ó, e é bom e é barato, tem aquele negócio, é gostoso, hein? Bom, vamos lá. Ele olhou, não era fígado de galinha, era lavagem. E ele diz assim, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E aí, o que é que Deus faz? O mesmo que ele fez com Simeão, que pelo Espírito levou Simeão ao templo. O mesmo que ele fez com o paralítico, tirando daquelas tradições doidas de querer ver um anjo para ser curado, aqui ele pega e tira o orgulho dentro do coração do filho pródigo. E ele coloca o antídoto, o contraste. E sabe qual é o contraste? É o arrependimento. É isso que ele coloca. Ele coloca o arrependimento. Sabe qual é o arrependimento? Não é só a ideia, que besteira que eu fiz, não. Arrependimento, irmãos, vamos mudar esse conceito. Arrependimento é eu quero sair desse caminho. É isso que é arrependimento. A gente lida aí com as pessoas que lidam com a droga. A capelania, os irmãos da capelania sabem disso. Tem pessoas que vêm, estou arrependido. Só vou ver se você sair das drogas. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é que besteira que eu fiz, não. Arrependimento é quero melhorar meu caminho, vou fazer melhor. Isso é arrependimento. E esse homem, ele não põe a mão na cabeça e diz, vou chorar para o meu pai. Não, ele vai dizer, eu errei e mudei. Continua o texto. Deus vai no chiqueiro, chacoalha aquele homem, chacoalha o orgulho dele, de tal forma que ele fala o seguinte, a partir do verso 17, e tornando em si, e caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Isso é arrependimento. Arrependimento é, eu errei, e não mereço voltar ao que eu era. Nem com essa de que agora eu tenho experiência, não tem não, errou, não tem o direito de voltar ao que era mesmo. Não tem. Pode até voltar, mas o direito não tem. Não tem, irmãos, não tem. Você que é novo aqui, nós já tivemos aqui na igreja uma pessoa disciplinada, muitos anos atrás, décadas, que falou, mas a igreja tem a obrigação de perdoar. Bom, perdoa. Infelizmente, não está na igreja hoje, nenhuma igreja. Isso não é espírito de arrependido. Arrependido é eu pequei e não tenho mais direito. Agora você diz qual é o meu destino. Foi isso que ele fez. Então Deus tira aquele homem do chiqueiro. E ele pega e mostra que está arrependido.
E sabe que Jesus, por que ele conta essa parábola? Ele conta esta parábola porque ele está comparando ao reino celestial. Eu comecei no capítulo 15, verso 11, perdão, de Lucas. Se você for no verso 10, o verso anterior, Jesus fala: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí ele dá o exemplo de arrependimento. Aquele homem precisou de ser chacoalhado do seu orgulho, e Deus o levou, o tirou do chiqueiro para a casa não do pai, para a casa do patrão. Mas Deus é tão misericordioso que na figura do pai ele diz: não, você é filho. Mesmo pecando, você é filho. Paralítico, mesmo buscando cura numa tradição, eu te curo. O Senhor Deus vai acima daquilo que pedimos ou que pensamos. É isso que Deus faz conosco. E eu vou só ler, em Efésios, mas você não precisa ir lá, é só para... Eu mencionei o texto e eu queria que você soubesse onde está. Efésios capítulo 3, no verso 20, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O homem pediu: me leva para o poço. Deus falou: não precisa, eu te dou a lenha, eu te curo sem ir no poço. O jovem, representando um pecador arrependido, disse: eu não sou digno de ser teu filho, eu não sou digno de ir para o céu. E Deus falou assim: eu deixo você entrar no céu. E por que Deus deixa um pecador arrependido entrar no céu? Lembra lá em Isaías que nós já lemos? Ele mora com os contritos de coração. Ele mora com o espírito que está melancólico pelo pecado. Ele quer restaurar. O Senhor Deus veio restaurar. Esse é o Natal. Irmãos, o Natal é a restauração da esperança. É isso que é restauração da esperança. E sabe o que acontece? Volta para Lucas 2, porque eu não vou demorar agora, que eu vou começar a pregar. Brinca, mas eu não vou demorar. Vamos lá. Volta aqui. O Espírito Santo leva o Senhor ao templo, o Simeão ao templo. O Senhor Jesus tira o paralítico das tradições. Na parábola do filho pródigo, Deus tira aquele homem do chiqueiro. Deus leva as pessoas para onde Ele quer, de acordo com a vontade dEle, para a nossa salvação e restauração. E você, tem algumas pessoas que nos visitam aqui, eu não estou pensando nem olhando para nenhum de vocês, mas por que você veio aqui hoje? Meu tio, meu filho, meu pai me convidou. Deus tem um propósito. Por que você está aí na internet e passou por aqui hoje? Porque estava zapeando, não é zapeando outro nome, sei lá, eu estava andando aí e vi. Não. Deus tem um propósito, Ele controla tudo. Tenha certeza. O que nós temos que pensar é que Deus, Ele sabe a medida exata do que a gente precisa. Quando você volta para Lucas capítulo 2, onde estávamos falando de Simeão, no verso 28, aliás, 27, que eu parei ali, e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele, Simeão, então tomou-o em seus braços, louvou-o a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Só isso bastava. Assim como para aquele homem lá que estava no poço, ele só falou assim: olha, levanta, pega teu leito e vai embora. E ele levantou e foi embora. Bastava aquilo. Pastor, o que aconteceu com ele depois? Eu não sei, e Deus falou que não me interessava porque ele não deixou registrado. O filho pródigo, quando Deus toca, ele simplesmente, a fome
serve para ele pôr a mão na consciência e dizer: meu caminho está errado. Eu não posso voltar para a estrada principal, mas eu quero pegar pelo menos uma estrada perpendicular, vicinal, uma estrada do lado. Eu não preciso mais ser filho, eu posso ser empregado, mas eu quero estar na fazenda do meu pai. É só isso que ele queria. Simeão, ele não queria viver o reino do Messias já aqui, restaurando, como aqueles discípulos lá que vão para o caminho de Emaús, não. Ele só queria ver, porque a promessa de Deus é que ele ia ver, e quando ele ver, ele diz: já basta, eu já posso morrer. Se você tem Cristo, talvez a sua resposta seja: eu já posso partir, porque eu já contemplei a salvação de Cristo. Se Deus nos deixar aqui, é porque temos algo mais que fazer. Se não, não há razão. Se for para estragar a nossa vida, vou falar por mim, que Deus me leve antes. Estava falando com uma irmã antes do culto. Minha oração a Deus é: se eu tiver que causar um escândalo, que eu morra na véspera. É melhor morrer na véspera do escândalo. Irmãos, não brinque com o Senhor. Seja alegre com o que Ele te dá. Ele te deu só isso. Ele falou: olha, a salvação virá. E agora, nós temos a esperança na ressurreição de Cristo. Jesus nasce no nosso calendário em dezembro, mas daqui a pouco, em abril, nós vamos comemorar a Páscoa, que é a morte e ressurreição de Cristo. E um dia, nós olharemos para o céu, e Ele descerá com os seus anjos, e encontraremos com Ele nas nuvens. Talvez, eu sempre espero que eu veja isso antes de morrer. Mas se não, se eu morrer, quando você estiver vivo, eu espero que você esteja vivo, eu espero estar descendo com Cristo e vim te buscar. Eu falo: vamos junto, vamos subir. Mas só pense nisso. Dê um ressignificado ao seu Natal. Se Deus te chama no templo, numa tradição ou num chiqueiro, não importa onde você está, quando Deus te chama, simplesmente volte ao início. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Muda o caminho. Venha para Jesus, o verdadeiro Natal, a verdadeira esperança, a verdadeira razão da nossa fé. Tenha um Feliz Natal. Vamos orar. Vou dar um tempo para você pensar, eu vou pensar também. Primeira pergunta que eu estou me fazendo: minha vida tem sido miserável? Eu tenho esperado em Cristo só nessa vida? Outra pergunta: onde Deus está marcando encontros para eu mudar minha vida? No templo? Então talvez seja hoje. Nas tradições? Talvez você esteja procurando Cristo na sua religião e você não vai encontrar. Talvez você seja como aquele homem que está querendo ir no poço e Jesus fala: nem dá bola para o poço. Ele só está falando para você: levanta e toma teu leito e anda. Ou talvez você olhando para dentro de você mesmo, se ache comendo bolotas de porco, como se estivesse no chiqueiro. O orgulho, a maldade toma conta do seu coração e você sente que está sujo, indigno do Senhor Deus, mas Ele te tira de lá e te restaura. Faça uma oração no seu coração, entregue-se a Cristo hoje. E se você já tem Cristo, ore para que Deus te restaure e volte ao caminho que você não deveria ter saído. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que se há alguém neste templo ou assistindo este culto, que o Senhor possa, se o Senhor o chamou, se o Senhor o tocou, que hoje ele possa se apresentar, que essa pessoa se apresente, confessando com a sua boca o que o coração creu. Te peço que hoje haja salvação neste templo, neste dia. Que hoje, Pai,
possamos ver pessoas arrependidas com a vida mudada pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou chamar o grupo de louvor, nós vamos cantar.